Em tempos sombrios, a fé é a chama que não pode se apagar. Essas palavras poderiam resumir a vida do beato Honorato Kaomi Ski, nascido em 16 de outubro de 1829, na cidade de Biała Podlaska, Polônia, em uma época em que o país vivia sob o domínio do Império Russo. Desde jovem, Honorato foi educado em um lar profundamente cristão, mas também marcado pela tensão política e pela perseguição à Igreja Católica. Na juventude, ele se destacou por sua inteligência e sensibilidade, estudando arquitetura em Varsóvia. Contudo, durante o período de repressão anticatólica promovida pelas autoridades czaristas, Honorato foi preso injustamente em 1846, acusado de conspiração contra o governo. Essa experiência de sofrimento e solidão marcou profundamente sua vida. Durante os meses em uma prisão fria e úmida, ele experimentou uma crise de fé, e foi justamente ali, em meio à escuridão, que Deus tocou seu coração. Em seu diário espiritual, Honorato escreveu mais tarde que foi na cela da prisão que Deus me fez compreender que nenhuma força humana pode apagar a fé, quando ela é acesa pelo Espírito Santo. Essa experiência de encontro com o amor de Deus transformou sua vida para sempre. Após ser libertado, ele decidiu abandonar os planos de carreira civil e entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em 1848. Recebendo o nome religioso de Honorato, foi ordenado sacerdote em 1852. Como frade capucinho, Honorato dedicou-se à confissão e direção espiritual, sendo procurado por pessoas de todas as classes sociais. Era conhecido por sua sabedoria, paciência e por sua capacidade de escutar com o coração. Com o tempo, tornou-se um verdadeiro guia espiritual do povo polonês em meio à perseguição religiosa. Quando, em 1864, o governo russo fechou quase todos os conventos e mosteiros na Polônia, expulsando religiosos e proibindo o uso de hábitos, muitos acreditaram que a vida consagrada estava condenada ao fim. Mas Honorato, iluminado pela fé e pela coragem, criou um novo modelo de vida religiosa secreta. Ele organizou congregações ocultas, formadas por leigos e leigas que faziam votos religiosos, mas continuavam vivendo no mundo, exercendo suas profissões. Dessa forma, a chama da vida consagrada continuou acesa em meio à perseguição. Entre as congregações fundadas por ele estão as Servas de Jesus, dedicadas ao trabalho entre os pobres, as Filhas do Coração de Maria, voltadas à educação e catequese, e várias outras ordens que, até hoje, permanecem ativas em diferentes países. Essas fundações foram um verdadeiro milagre de discernimento e coragem, pois, sem recursos e sob vigilância constante, Honorato conseguiu manter vivas as vocações religiosas que o regime tentava extinguir. Mesmo sendo constantemente vigiado pelas autoridades russas, ele nunca abandonou seu povo. Viveu com simplicidade, em oração constante, sempre confiando na divina providência. Nos últimos anos de vida, enfrentou graves problemas de saúde e foi afastado de algumas funções, por causa de mal-entendidos dentro da própria igreja, o que suportou com profunda humildade. O beato Honorato Kaomi Ski faleceu no dia 16 de dezembro de 1916, aos 87 anos, na cidade de Nowe Miasto nad Pilik. Sua vida foi uma pregação silenciosa sobre a força da fé e da obediência a Deus, mesmo nas sombras da perseguição. Foi beatificado por São João Paulo II, em 16 de outubro de 1988, no Vaticano, como exemplo luminoso de fidelidade e criatividade apostólica. Legado deixado. O legado de Honorato é grandioso. Ele é considerado o fundador espiritual de mais de 25 congregações religiosas e um símbolo da resistência cristã diante da opressão. Seu exemplo mostra que a fé não depende de templos ou hábitos, mas de corações consagrados a Deus. Na Polônia, ele é venerado como modelo de confessor e diretor espiritual, e seus escritos continuam a inspirar sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. O principal santuário dedicado a ele está em Nowe Miasto, onde repousam suas relíquias. Sua vida também nos recorda que os maiores santos não são apenas os que fazem milagres espetaculares, mas também aqueles que mantêm a fé viva quando tudo parece perdido. Ligação bíblica. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Mateus 5,14. Assim como o Evangelho ensina, o beato Honorato foi luz em tempos de trevas. Sua coragem espiritual iluminou a vida de milhares que silenciosamente escolheram servir a Deus, apesar da perseguição. Ele nos lembra que a santidade é um testemunho de luz, mesmo quando o mundo tenta apagá-la. Frase inspiradora: mesmo na escuridão mais profunda,
a luz da fé encontra um caminho. Beato Honorato Kagimivski. Essa phrase, retirada de suas anotações espirituais, revela sua confiança inabalável em Deus, mesmo nas horas mais difíceis. Reflexão prática. O exemplo de Honorato nos ensina a não desistir da fé diante dos obstáculos. Quantas vezes em nossa vida enfrentamos perseguições, rejeições ou dificuldades que tentam apagar nossa esperança? O Beato Honorato nos mostra que é possível permanecer firmes, silenciosos e confiantes. Mesmo quando ninguém vê o que fazemos por amor a Deus, ele também nos convida a descobrir nossa própria missão. Talvez não sejamos religiosos, mas podemos ser consagrados ocultos, pessoas que vivem a fé no trabalho, na família e nas pequenas atitudes do dia a dia. Hoje, seu testemunho nos desafia a ser luzes discretas, porém firmes, em um mundo que muitas vezes prefere a escuridão. Oração. Beato Honorato Kagimivski, tu que foste fiel a Deus mesmo nas prisões e perseguições, intercede por nós, para que nas adversidades da vida, mantenhamos acesa a chama da fé e da esperança. Ensina-nos a servir em silêncio, com amor e humildade, para que também sejamos luz onde houver trevas. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, comente a sua reflexão, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, juntos, vamos espalhar ainda mais a luz de Cristo. Que o exemplo dos santos fortaleça a sua fé e ilumine o seu caminho.